Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um podcast do Grupo Sonhe, o Oncoponto. E hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante, um tema muito em alta, o câncer de pâncreas. Recentemente, até o músico Tony Bellotto, músico do Grupo Titãs, recentemente fez o diagnóstico, de um câncer de pâncreas e está iniciando o tratamento, vai ser submetido ao tratamento cirúrgico e a gente aguarda mais informações para poder compartilhar com vocês. E hoje eu vou receber alguns colegas, tenho o prazer de convidar o Dr. Rafael, Dr. Hugo e Dr. Lucas. Vou pedir para eles se apresentarem para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema aí tão em alta. Boa noite, pessoal. Sou o Lucas, sou cirurgião oncológico formado pelo Hospital de Amor lá de Barretos. Fiz cirurgia geral a princípio em Jundiaí, cirurgia do trauma também. Mas a dedicação atualmente, e sempre foi o que eu quis, foi a cirurgia oncológica. Bem, pessoal, eu sou o Hugo, eu sou cirurgião oncológico, também sou formado no Hospital de Amor de Barretos e tenho atuado aqui em Campinas, na região de Campinas, tem mais ou menos aí 1 ano. E a gente tem trabalhado junto aí com a Débora e agradecer aí pelo convite. Eu sou Rafael Fontolan, sou cirurgião do aparelho digestivo, com formação também em cirurgia hepatobilipancreática pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e atualmente com atuação em cirurgia robótica digestiva, minha ênfase. Estou aqui em Campinas também e queria agradecer também o convite aí da doutora Débora para participar desse podcast. Legal, pessoal, é um prazer recebê-los. Hugo, vamos começar, vamos dar um pontapé inicial aí falando um pouco sobre o que é o câncer de pâncreas. Não, legal. Então, assim, o câncer de pâncreas, ele é um dos cânceres mais temidos que a gente tem na oncologia, né? Mas muito disso se dá por conta da localização do pâncreas no nosso abdômen, né? A gente sabe que o pâncreas, ele é um órgão retroperitoneal, então ele está escondido, entre aspas, atrás do estômago. Dificilmente ele causa um sintoma inicial, isso então dificulta a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Algumas lesões pequenas não causam muitos sintomas e por conta talvez desse diagnóstico mais tardio a gente vê uma mortalidade muito importante, né? Também é um órgão que anatomicamente ele está muito próximo de estruturas nobres no nosso corpo, alguns vasos importantes. Então isso torna com que assim, o tratamento cirúrgico, principalmente, ele seja muito difícil de ser realizado e as morbidades relacionadas à cirurgia também. Então o câncer de pâncreas ele assusta nesse sentido, né? Por conta dessas questões anatômicas, da localização, dos sintomas que são geralmente mais tardios. A gente tem como principal tipo de câncer de pâncreas o adenocarcinoma, que corresponde mais ou menos aí a 90% dos tipos de câncer de pâncreas. E eu acho que é o que a gente mais vê aí no dia a dia, né? Sem sombra de dúvidas. Legal. Né? E Lucas, fala pra gente quais são os principais fatores de risco para o câncer de pâncreas? O câncer de pâncreas, ele é um desafio para a gente como cirurgião, como oncologista, porque a gente ainda não tem um exame que a gente consiga fazer para um rastreio efetivo. Então, a gente busca, através da história e dos pacientes que desenvolvem o tumor, a gente achar fatores de risco que estejam correlacionados ao desenvolvimento da doença. Hoje, principalmente, o fator esporádico, né, que a gente fala assim, quando não é um fator genético, é o tabagismo. Então, ele entraria como o principal fator de risco para provocar o câncer de pâncreas. E aí a gente tem que lembrar, né, não só o cigarro, que a gente já está habituado, como os mais novos aí, Perfeito. Com o cigarro eletrônico também. Esse alerta é fundamental, porque algumas pessoas ainda acham que é diferente, que não está relacionado com risco de câncer, o vape, né? Não sei, acho que foi uma jogada muito importante da indústria como um todo, porque está atraindo muito jovem, né? A gente tem falado isso em alguns podcasts nossos, para a gente realmente
conscientizar em relação Exatamente, a isso. acho que é Principalmente super jovens, importante né? a conscientização. Em breve, com os estudos saindo, talvez a gente tenha mais evidência aí, porque também é uma coisa mais nova, né? Mas sem sombra de dúvida, as substâncias tóxicas têm do mesmo jeito. Sim. E a própria história do cigarro em si, a gente viu que demorou para correlacionar com o câncer e depois Sim. isso ficou muito forte, né? Depois de uns anos, eu acho que o vape vai nessa linha aí. Em algum momento a gente vai ter evidência suficiente para ter essa certeza aí, mas com certeza é um fator de risco. Sim. E para a gente da área médica, a gente vê a história se repetir, né? Porque lá atrás, como era algo bonito, era difundido entre os jovens, hoje está se tornando novamente, né? Então a gente faz esse alerta, a gente aproveita Ótimo. para falar sobre isso, não só do câncer de pâncreas, mas como um todo. Fora isso, a gente tem que pensar também nos hábitos alimentares, né? Obesidade, o excesso de carne vermelha. O paciente que tem diabetes tem uma correlação maior também, e às vezes acaba sendo a principal, a primeira apresentação, né, do câncer de pâncreas. E como outros fatores, ainda tem a pancreatite crônica, que também acaba tendo uma correlação importante como fator de risco para isso. Fora isso, a gente tem que pensar nos menores casos, mas quando o paciente vem nos buscar, eles acabam falando como sendo o maior medo deles a parte genética, né? Que eles atribuem ao câncer a parte genética como sendo a mais importante. E não, na verdade, são percentualmente a menor parte, mas a gente sabe que quando tem familiar que tem câncer de pâncreas, a incidência nos pacientes, nos parentes, ela é maior. Então a gente tem que agir nisso daí também com exames de rastreio que, no geral, para a população como um todo, não tem. Ótimo. E falando um pouquinho mais desse desafio diagnóstico, Rafael, explica pra gente por que é um desafio tão grande o câncer de pâncreas na nossa área. Perfeitamente. Eu diria que a gente precisa primeiro separar em duas situações que ocorrem no pâncreas. Os tumores de corpo e cauda, que têm uma sintomatologia totalmente diferente dos tumores de cabeça de pâncreas. Quando nós temos um tumor que surge na cabeça do pâncreas, ele tende a causar uma perda de peso importante, uma síndrome ictérica, que é o paciente desenvolver a parte branca do olho vai ficando amarelada, a pele fica com um tom amarelado, isso é icterícia, porque está obstruindo as vias biliares, que ela passa dentro da cabeça do pâncreas, né? E, além disso, uma dor localizada ali na região superior do abdômen, que pode irradiar para as costas também. Já quando nós temos um tumor na cauda do pâncreas ou na região do corpo pancreático, a sintomatologia é muito mais de dor nas costas, perda ponderal e diabetes, porque é na cauda do pâncreas que nós temos mais células que produzem insulina, que são as ilhotas betas de Langerhans. Então, o que acontece? O tumor, quando é pequeno, normalmente não causa quase nada de sintoma, a não ser que ele esteja localizado em um ponto que obstrua o ducto pancreático ou o ducto biliar. Do contrário, ele precisa crescer para começar a causar sintoma. E a maior parte dos pacientes que nós diagnosticamos precocemente foi porque fizeram outros exames de imagem por outra razão. Então, eu estou com dor nas costas, achei que era uma cólica renal, fiz uma tomografia, achei um tumor, um nódulo no meu pâncreas. E aí você aprofunda esse diagnóstico com outros exames melhores, ressonância, eventualmente uma biópsia guiada por ecoendoscopia ou por tomografia, e acaba fechando esse diagnóstico de tumor de pâncreas. Mas, infelizmente, a maior parte dos pacientes nós temos essa evidência aí de aparecerem com os tumores mais avançados. Acredito que tanto o Dr. Hugo quanto o Dr. Lucas tenham a mesma evidência. Não, com certeza. Uma coisa legal que eu acho que vocês dois comentaram é que assim, é muito comum a gente ver na prática, às vezes, surgiu diabetes e aí você vai investigar mais, tem ali um tumor de pâncreas. Sem sombra de dúvidas. Né? Às vezes é o primeiro sintoma. E eu acho que isso tem que levar uma atenção assim para os médicos em geral, né, que fazem diagnóstico às vezes de diabetes num paciente um pouco mais idoso, acima dos 50 anos principalmente. Fora daquela faixa esperada, né? Além de uma perda ponderal sem explicação plausível. De repente começou a perder muito peso, uma dor abdominal que surgiu do nada. Vale a pena investigar. Às vezes esse paciente que acabou de ser diagnosticado com diabetes, ele não vai ganhar um exame de imagem. Às vezes vale a pena você parar e pensar, será que tem algum sintoma a mais? Talvez pedir uma tomografia ali. Vai, às vezes, fazer um diagnóstico precoce, isso vai mudar totalmente o tratamento. E, infelizmente, o exame de ultrassom ele tem uma taxa de sensibilidade para diagnóstico baixa para câncer de pâncreas. Então, normalmente, nós diagnosticamos com a tomografia ou com a ressonância.
o que não é um exame habitual de pedir de rastreio para a população. Esse que é o ponto, né? A gente ainda não tem um rastreamento bem estabelecido, a literatura ainda não conseguiu demonstrar um caminho, né, para a gente seguir a nível populacional. E é importante que a gente consiga, né, a evidência de um exame que possa diminuir a mortalidade à medida que a gente realize ele a nível populacional. E a gente sabe da dificuldade de acesso à tomografia, principalmente ressonância, né? Às vezes nem só a nível de SUS, a nível até de saúde suplementar, nem sempre é um exame tão fácil da gente ter acesso. Então, realmente segue sendo um desafio e cabe a nós aí pensar em soluções. E acho importante também esse ambiente para a gente pensar junto e propor soluções, né, no serviço onde estamos inseridos e tudo mais. E em relação ao tratamento, né, acho que o padrão ouro, vocês podem falar um pouquinho com mais propriedade do que eu. Qual que seria aí o padrão ouro para a gente fazer o tratamento do câncer de pâncreas? Bom, o tratamento, lógico que ele depende muito do estágio da doença, né? Mas, assim, falando da doença localizada, aquela doença que só está no pâncreas, ou até localmente avançada ali, que tem linfonodo positivo, com certeza o tratamento, o pilar ali do tratamento é a cirurgia, né? Quando a gente consegue realmente fazer uma cirurgia com uma ressecção completa do tumor e também fazer a linfadenectomia, que é retirar todos os linfonodos ali ao redor, quando a gente fala de um estágio inicial, a taxa de sobrevida desses pacientes em 5 anos vai girar ali em torno de 20%. Então, assim, é uma etapa muito importante. A cirurgia, a gente sabe que é uma das maiores cirurgias que a gente tem, né, no aparelho digestivo. Mas, assim, sendo um dos pilares mais importantes do tratamento, a gente precisa realmente ter essa conduta. Falando um pouco assim sobre a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica, que são as opções que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que, em relação a resultados oncológicos, a gente sabe que as 3 maneiras são possíveis, né? Operar aberto, por vídeo ou robô. Oncologicamente, os estudos mostram que a gente vai ter os mesmos resultados. Mas a cirurgia minimamente invasiva, ela mudou muito as cirurgias abdominais em si. E na cirurgia do pâncreas, depois o Rafael pode falar até melhor da questão da robótica, mas a gente vê que realmente tem uma diferença ali na nossa prática que, assim, para o cirurgião é inegável, e eu acho, assim, pessoalmente, que a gente vai ver esses resultados mais para frente, com mais pesquisa se comprovando, né? Queria só complementar um pouquinho que o Hugo acabou de falar aí, né? Quando a gente pensa no padrão ouro, e talvez desmistificar isso para os colegas no geral que não atuam com pâncreas habitualmente, é super difícil a gente fazer o diagnóstico do paciente, que seria a cirurgia upfront, né? Que é o termo que a gente usa quando a gente vai... Paciente ideal para operar. Exatamente. E, assim, para a cirurgia, a gente não necessariamente precisa da biópsia. Legal. Hoje está bem... Isso é muito importante para todos os colegas, assim, no geral, né? Está bem definido que a partir de algumas características radiológicas, isso seja da tomografia ou seja da ressonância, a gente já tem o aval para operar esse paciente, para fazer a cirurgia. Acho que vocês podem também falar... Por exemplo, fez uma ressonância no paciente, tem um nódulo na cabeça do pâncreas, ele restringe a difusão das moléculas de água na ressonância, tem hipercaptação de contraste, ele é heterogêneo em relação ao parênquima pancreático, o paciente desenvolveu uma perda de peso, dor abdominal, síndrome ictérica, você junta as características clínicas do paciente com radiológicas e com os marcadores, que nem sempre eles vêm alto, mas quando vêm eles fomentam ainda mais o diagnóstico. Exato. E aí você está autorizado a poder iniciar um tratamento oncológico, não precisa necessariamente ter a biópsia. E isso é importante porque às vezes você não consegue esse fragmento de biópsia pela localização ser muito difícil de acesso. E tem a questão de tempo, né? Porque eventualmente se você se depara com uma doença inicial, ressecável upfront,
A ideia, eventualmente, é você poupar também esse tempo de esperar o anatomopatológico ficar pronto se os dados clínicos, radiológicos, laboratoriais já corroboram, né, esse diagnóstico. Então, assim, eventualmente, é o momento da gente não perder tempo mesmo para que essa doença não progrida e a gente realmente faça uma cirurgia oncológica, como o Hugo comentou, porque realmente operar por operar e a gente não conseguir fazer uma ressecção R0, que a gente fala, né, não faz sentido. A gente tem que fornecer para o paciente a melhor estratégia para aquela situação dele, para a gente obter o melhor desfecho. Então, assim, se a doença já é localmente avançada, a gente conversa sobre fazer um tratamento neoadjuvante, né? Então, é importante essa parceria, essa proximidade. Então, os serviços onde a gente tem essa relação bem estabelecida entre cirurgião, oncologista clínico, para que a gente possa traçar esse caminho. Então, muitas vezes o paciente vai fazer um tratamento neoadjuvante e aí realmente a gente acaba precisando da biópsia para a gente poder iniciar esse tratamento, onde a quimioterapia pode fazer um downstaging, né? Pode diminuir aquele volume de doença. A gente consegue, muitas vezes, diminuir tempo cirúrgico, diminuir morbidade e melhorar os desfechos de sobrevida desse paciente, que vai ser operado eventualmente após esse tratamento sistêmico. Então, assim, é muito importante individualizar o paciente, né, gente? Sem dúvida. Identificar o estágio da doença, identificar qual é a melhor estratégia e realmente a gente tentar trabalhar juntos para ter o melhor desfecho para o paciente, que é o que importa. Eu queria fazer um adendo do que você disse, Débora, que eu acho muito importante. Então, a gente tem que pensar a doença do pâncreas como uma doença já linfonodal desde o início. O pâncreas ele é muito próximo de regiões linfonodais importantíssimas da barriga, que drenam praticamente todas as áreas do nosso abdômen. Passa por ele, passa embaixo dele, que é a nossa cisterna do quilo. E, além disso, tem o plexo celíaco ali, que são regiões de inervação e também de drenagem linfática importantíssimos da barriga. E por que isso é importante? Então, você citou a neoadjuvância. Eu diria que o tratamento do câncer do pâncreas ele sempre vai ser multimodal. Raramente você tem uma lesão que é tão inicial a ponto dela não precisar de quimioterapia antes ou depois. Sim. E tem um estudo interessantíssimo feito pelo grupo de Heidelberg, que eles demonstraram que pacientes que eram borderline para ressecção, ou seja, pacientes que tinham um tumor que era grande demais ou avançava em algum vaso sanguíneo e não poderia ser ressecado de início, eles fizeram neoadjuvância com quimioterapia, no caso foi o esquema FOLFIRINOX, que é o esquema padronizado lá, e eles tiveram um aumento da taxa de ressecções R0 por conta disso. Significa o quê? Que a doença ela respondeu inicialmente a essa quimioterapia e isso melhorou o resultado cirúrgico. Então, selecionar o paciente, essa conversa entre o oncologista clínico e o cirurgião é fundamental. E muitas vezes a gente vai fazer um estadiamento inicial, o paciente acaba sendo candidato a uma cirurgia upfront, e no anatomia patológica, uma doença tão agressiva que muitas vezes a doença já era mais avançada do que a gente esperava. Exatamente. Então, eventualmente, vai fazer a quimioterapia adjuvante, que é após, né, o tratamento cirúrgico, e a gente tem evidência também do benefício, apesar de que a tendência tem sido a gente trazer o tratamento sistêmico muitas vezes para o tratamento neoadjuvante. Eu queria também complementar uma coisa assim, eu acho que o tratamento do pâncreas, ele é bem complexo, assim. A gente precisa envolver vários profissionais, né? Sem sombra de E a Débora começou a tocar nesse assunto, eu acho que é muito importante, que é a questão de você trazer um tratamento multidisciplinar, multimodal, como o Rafael falou. Por quê? Faz toda a diferença a gente discutir os casos e individualizar cada caso. Por exemplo, para a gente que é cirurgião, faz muita diferença um radiologista que mostre para a gente a lesão, a dificuldade que a gente vai ter na cirurgia. As relações anatômicas Exatamente. são fundamentais. A gente aprende muito a ser independente, né? A olhar o exame, tomar as nossas decisões, achar se está invadindo ou não. Mas é importante a gente trazer na discussão, às vezes, o radiologista que vai mostrar para a gente onde que tem um linfonodo positivo, onde que essa lesão está pegando a veia. Às vezes, o próprio endoscopista discutir se é melhor drenar essa via biliar, se ele vai usar uma prótese plástica, uma prótese metálica, entender o que a gente está pensando, se a gente vai operar esse paciente daqui 6 meses, daqui 1 ano, às vezes, tudo isso muda, né? E se você não tem a discussão multidisciplinar, a gente não consegue tomar essa conduta de uma maneira mais assertiva para o paciente, né? Então, além de lógico, a gente, como cirurgião e oncologista, a gente conversa mais, mas acho que a gente tem que trazer também outros profissionais, trazer, às vezes, nutricionista, fisioterapeuta, para a gente conseguir o melhor resultado possível, né? Às vezes, endocrinologista, outras áreas médicas também que são demandadas aí, porque o paciente... O pâncreas é uma glândula mista.
Envolve muita coisa. O paciente perde muito peso, o paciente fica diabético. Você faz a cirurgia, o paciente passa a ser diabético no pós-operatório. E tudo isso tem implicância na vida do paciente. Então, a gente tem que pensar realmente, concordo 100% com o Dr. Hugo. E se a parte nutricional estiver bem equilibrada, isso melhora também os desfechos cirúrgicos. É fundamental, antes e depois. Sempre indico para os meus pacientes fazerem uma suplementação adequada antes da cirurgia. A gente tem evidência na literatura do quanto isso melhora o desfecho do paciente, né, em cicatrização, em tempo de internação e tudo mais. Então, sempre ter esse alinhamento pré-operatório também, não só no pós-operatório, né? E fala um pouquinho para a gente, Rafa, o que é a cirurgia robótica, quais as vantagens, se você vê uma perspectiva disso se tornar um tratamento mais acessível, já que a gente tem uma questão de custo, né, envolvida. Bom, então vamos lá. Antes de dizer sobre a cirurgia robótica, eu diria que houveram 3 estudos fundamentais feitos na Alemanha. Esses estudos eles mudaram algumas características da cirurgia de pâncreas. O primeiro foi uma coisa chamada abordagem arterial primeiro. Isso principalmente para casos que são borderline de ressecção. Então, antes de eu fazer, no momento da cirurgia, cortar o estômago, cortar o duodeno, fazer alguma coisa irreversível, eu separo todos esses vasos venosos e arteriais importantes e vejo se eles soltam do tumor ou não. Soltou, eu prossigo com a cirurgia. E isso também, nesse processo, eu limpo esses vasos. Então, a gente chama de esqueletizar. O que significa isso? Que eu tiro aqueles gânglios que ficam em volta dos vasos. Isso aumenta a taxa de ressecção R0. É um dos objetivos. A segunda questão foi a abordagem do processo uncinado primeiro para os tumores de cabeça de pâncreas. Então, isso é fundamental fazer para você limpar, porque é ali onde ficam os linfonodos do mesopâncreas, que se você não retira, é um maior lugar de recidiva. E para os tumores de corpo pancreático, a cirurgia do triângulo, que nada mais é do que você limpar a região entre a artéria mesentérica superior, o tronco celíaco e a veia porta. Ali tem um aglomerado de gânglios também que tem que ser retirado. Se nós conseguirmos reproduzir exatamente essas 3 características na cirurgia robótica, nós podemos, que nem o Dr. Hugo falou, equilibrar o resultado oncológico, porque eu preciso pensar em questão de resultado oncológico, que é deixar o meu paciente sem doença, ter uma ressecção R0, tirar pelo menos 14 gânglios, isso por um estudo da Mayo Clinic, mas o ideal é tirar mais de 30 gânglios na duodenopancreatectomia. E se eu consigo reproduzir isso no robô, aí eu tenho algumas vantagens, principalmente menor sangramento, menor dor pós-operatória, e isso vai ser importante, menor cicatriz, por quê? São furinhos que são feitos na barriga, nós retiramos a peça por uma pequena incisão, que é feita na região suprapúbica, na parte de baixo da barriga, e o paciente, consequentemente, vai andar mais rápido, vai ter menos retardo do esvaziamento gástrico, então consigo alimentá-lo mais rápido, diminui o tempo de estadia no hospital e, consequentemente, eu acelero o processo de resolução cirúrgica do paciente. Isso é importante, porque esse paciente provavelmente vai para a químio depois. Então, eu vou devolver ele para a oncologia clínica e a oncologia clínica, rapidamente, no intervalo mais curto possível, consegue iniciar uma quimioterapia eficaz num paciente que está equilibrado. Então, eu diria que o principal espaço da cirurgia robótica não é aumentar a característica de resultado oncológico, mas sim equilibrar com o resultado oncológico que já existe e trazer os benefícios principais que vêm da cirurgia robótica, que são esses que eu já citei. Consequentemente, quando a gente consegue aplicar isso, o resultado do nosso paciente é muito melhor. Então, ao invés de um paciente ficar 30 dias internado porque teve um retardo de esvaziamento gástrico, uma gastroparesia importante, numa cirurgia aberta, ele fica 5 dias, ele fica 6 dias, ele consegue se alimentar mais rápido, voltar às atividades mais rapidamente e voltar à vida padrão que ele tinha, o mais próximo disso possível. Perfeito. Eu acho que a robótica reproduz a técnica cirúrgica que a gente faz na aberta, na videolaparoscopia. E os estudos que tem de cirurgia robótica é no sentido de não inferioridade com a questão oncológica, né? Então, assim, eu acho que para onde vai caminhar é onde o Rafael está falando mesmo. Assim, os benefícios são para o paciente, né? Uhum. E igual ele falou, assim, eu acho que é muito fundamental a gente pensar nesses benefícios porque ele vai fazer quimioterapia depois. Quanto antes a gente entregar esse paciente para a oncologia
e antes ele começar a fazer o tratamento, com certeza isso vai fazer diferença no desfecho final. Uma outra questão é que eu acho que assim, a cirurgia convencional, a gente aprendeu a operar muito com o tato, né? Muito com a mão. Então, assim, depois que chegou a videolaparoscopia e agora a robótica, ela ampliou muito a visão do cirurgião. A gente aprende anatomia diferente operando por robô. Verdade. Você tem uma precisão na sua visão. E querendo ou não, o grande diferencial do robô para a cirurgia aberta é que a gente não tem o tato, mas a gente tem a visão muito apurada. E, na minha opinião, isso faz total diferença. Por isso que diminui o sangramento, por isso que a gente tem mais precisão, por isso que a gente tem menos lesão de tecido e, consequentemente, menos complicação. Às vezes até uma linfadenectomia mais extensa também, né? Por essa visualização mais ampla. Já tem estudos que mostraram que é possível você reproduzir, por exemplo, a abordagem arterial, que é feita na cirurgia aberta, no robô. Qual a vantagem disso? Você consegue ter uma precisão, que nem o Dr. Hugo falou. Você poder enxergar o vaso e chegar pertinho com a câmera dele, você tem uma pinça que tem energia bipolar, energia monopolar, que tem uma manobrabilidade muito grande. A pinça do robô ela gira 540 graus. Então eu consigo olhar de vários ângulos, chegar perto, ir para longe, dissecar esse tecido com uma precisão muito grande. Isso diminui sangramento e complicação. E acho que a ergonomia que o robô apresenta em detrimento do vídeo, principalmente na cirurgia do pâncreas, acho que é um ganho assim unânime, né? Faz muita diferença. Acho que ninguém falaria Você contra. tem que pensar, por exemplo, cirurgias de duodenopancreatectomia. Quando elas são rápidas, elas duram entre 5 a 6 horas. São cirurgias cansativas para a equipe, não é fácil de fazer. Sim, e se o cirurgião está mais descansado, tem uma questão ergonômica mais adequada, com o desfecho certeza tende a ser melhor, né, para o resultado é paciente. melhor. Não, muito bom, gente. Eu, assim, do ponto de vista da oncologia clínica, né? O câncer de pâncreas é um tumor que ele se prolifera muito rápido. Então, essa célula que se prolifera rapidamente, em geral, é uma célula que a gente consegue, com a quimioterapia, ter bons resultados. Então, hoje ainda, o pilar do tratamento sistêmico, quando a gente está diante de um tratamento neoadjuvante, adjuvante, ou até na doença avançada, na doença metastática, o pilar ainda é a quimioterapia. A gente avançou muito na oncologia em termos de tratamentos sistêmicos com imuno, com terapia-alvo, mas para o câncer de pâncreas, a gente vê esses tratamentos mais direcionados para pacientes que têm alguma alteração genética, como vocês comentaram. Então, assim, 5% no máximo, até um pouco menos desses pacientes, eventualmente vão ter alguma mutação genética, né? GNBRCA1, GNBRCA2. Quando a gente tem, eventualmente, uma superexpressão da proteína HER2, a gente consegue fazer um tratamento com anticorpo-droga conjugada, que é um tratamento novo, bem interessante, uma molécula que realmente ela veio para revolucionar o tratamento desse grupo de pacientes, mas é uma porcentagem muito pequena, né? E, eventualmente, os pacientes que têm a instabilidade de microsatélites, né? A deficiência dos genes de reparo do DNA, que aí sim a gente pode fazer imunoterapia, mas uma porcentagem muito, muito pequena, próxima de 2%. Então, é importante fazer essa estratificação, faz parte da investigação do paciente, mas eu acho que o pilar fundamental é a cirurgia. Acho muito importante a gente conversar sobre estilo de vida saudável, pensando em prevenção, alimentação adequada, né? Evitar ultraprocessados, isso tem sido muito debatido, manter o peso corporal adequado, evitar o tabagismo, evitar o etilismo em excesso e, realmente, alguns sintomas são muito alarmantes, né, gente? Uma perda de peso sem explicação, um paciente que, além disso, tem uma dor abdominal, às vezes uma dor que irradia para o dorso. Não é um sintoma que dá para você deixar para o mês que vem, é um sintoma para procurar ajuda imediata. Então, diagnóstico precoce, manter um estilo de vida saudável e a gente ter equipes especializadas e bem alinhadas para poder estar amparando esses pacientes, né? Com certeza. Só complementando o que você falou, Débora, eu acho que o estilo de vida, com certeza, ele está interferindo na incidência de todos os cânceres. O câncer de pâncreas não é diferente. A gente tem lido que assim, mais pessoas jovens têm tido câncer, né? No câncer de pâncreas isso também é verdade. E assim, estilo de vida, alimentação, é muito difícil a gente colocar ali o vilão principal, mas a gente precisa repensar o nosso estilo de vida porque, com certeza, o estilo atual da maioria da população, com certeza, está aumentando a incidência de câncer. Sim.
Eu diria que há 20 anos atrás era muito difícil ver um paciente com câncer de pâncreas que fosse obeso ou tivesse sobrepeso. E hoje já temos pacientes, já aparece para nós na nossa prática, pacientes com câncer de pâncreas, com sobrepeso ou obesidade. É uma coisa que chama atenção, porque está relacionado ao estilo de vida 100%. Teve um aumento na incidência de praticamente todos os tumores de trato gastrointestinal, né? Então faz muito sentido que isso tenha alguma relação lógica com essa questão da alimentação mesmo. Não é normal dormir e acordar amarelo. Que é a história que todos nós já escutamos aqui, acho que no nosso consultório, né? Uhum. Que é quando o tumor ele obstrui as vias biliares e o paciente se apresenta assim, ictérico, né? Igual, e nunca é o paciente que percebe. Nunca, sempre é o familiar, a esposa, o um filho, algum cônjuge, alguém que percebe normalmente, que tem algo entre o ficar amarelo e buscar o pronto-socorro ou o consultório, vai-se pelo menos 1 semana, 2 semanas, assim, a história que se repete. Tem que ser imediato, né? Exatamente, assim. Quando é de imediato, a partir do diagnóstico que o paciente, do sintoma que o paciente apresentou, a gente já está correndo atrás, né? Para os colegas médicos é importante valorizar o que o paciente está dizendo, Sim. a queixa e fazer uma investigação. Não dá para falar, não, isso não é nada. Tem que investigar. Um paciente que chega num pronto-socorro ictérico tem que ser com diagnóstico, né? Não tem, isso não tem como não ser patológico, né? Exato. Gente, estamos chegando aí ao fim de mais um episódio do Oncoponto. Eu queria agradecer muito vocês por compartilharem seus conhecimentos, pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil em agenda de 4 médicos. A gente fica muito contente com a presença. E você que acompanhou até aqui, compartilha com os amigos e familiares, acompanha a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio do Oncoponto. Até lá! Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.